Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos. Tenho compartilhado aqui através das redes sociais o meu conhecimento e a minha experiência na área da odontologia, nesse mercado, né? E direcionando os dentistas a crescerem o seu faturamento dentro do mercado da odontologia, ou seja, eu direciono os dentistas a alcançarem um faturamento de R$25 mil todos os meses por cadeira odontológica no seu consultório ou na sua clínica, ou sim, também dentistas que trabalham em clínica, que ainda não têm o seu próprio consultório. Então vamos lá, hoje eu vou falar de um assunto que eu considero muito importante, que é a solidão do dentista. Eu não sei quem está aqui se sofre disso dentro do consultório, que muitas vezes se sente sozinho, né? A solidão muitas vezes impede o dentista de crescer dentro da profissão. E isso é muito sério e é importante identificar que você sofre disso. E eu não estou falando de solidão, aquela solidão física. Eu não estou falando do dentista que trabalha sozinho, por isso ele está solitário dentro do seu consultório, que não tem equipe, que é preciso ter equipe para sair da solidão. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando justamente da solidão em relação a tomar decisões. O que é estar sozinho, Carla? É justamente não saber com quem conversar a respeito das decisões que precisa tomar dentro do seu consultório. O dentista é um profissional solitário. Eu não sei quem está aqui comigo se concorda com isso ou não, e como isso barra o dentista de crescer. O problema maior disso é que muitas vezes o dentista nem se dá conta disso, que está sozinho no seu consultório. O que acontece? Quando a gente está na faculdade, a gente tem sempre o apoio de um professor. Ou quando a gente está fazendo um curso de especialização, um curso de atualização, e está ali na clínica, dando os primeiros passos naquela nova técnica, a gente tem o apoio de um professor junto. Geralmente é isso que acontece e a gente se sente mais seguro assim. E a gente se sente seguro e realiza aquela cirurgia difícil, enfim, aquela técnica nova. A hora que o dentista cai no mercado de trabalho, a hora que vai para o seu consultório ou vai trabalhar numa clínica, ele está sozinho ali, por sua própria conta. Então, já começa daí a solidão do dentista. É difícil no início, sim, é difícil até ter experiência, até colocar em prática várias vezes aquela mesma técnica. Mas quem tem um apoio, quem tem um suporte, passa por isso melhor, passa por isso mais tranquilamente, mais rapidamente já adquire experiência. Não é isso? Se tem alguém orientando, olha, faça aqui, porque dessa forma não tem jeito. Dessa forma você vai errar muito, não vai ser bom, a técnica não vai funcionar muito bem. É muito melhor. E as decisões, Isso estou falando de técnica odontológica. E as decisões em relação às questões do consultório como um negócio, da sua profissão como uma carreira, uma profissão que tem que ser lucrativa, aí sim que o dentista se sente muito sozinho em tomar as decisões. Eu recebo muitas perguntas, Carla, o que é que eu faço para divulgar o meu consultório? O que é que eu faço para ter mais pacientes na minha agenda? Como é que eu faço para fidelizar os meus pacientes? Então, o dentista está sozinho, para tomar essas decisões. Será que eu faço uma campanha de divulgação em redes sociais? Mas ok, se eu fizer em redes sociais, o que é que eu faço? Por onde eu começo? Então ele fica sozinho e a solidão muitas vezes faz com que o dentista se sinta perdido, não sabe o que fazer. E por que é que isso compromete em cheio o faturamento do dentista? Porque se ele se sente sozinho, fica perdido, não sabe o que fazer, muitas vezes ele não faz, ele não coloca nenhuma ação em prática. Nem se arrisca a fazer nada, porque fica muito inseguro, não sabe realmente por onde ir.
e o tempo vai passando. E eu vou dar até um exemplo aqui de uma aluna minha, a doutora Tati Quarezemin, que estava assim, que ela estava sozinha, perdida, antes de entrar no método dentista referência. Tinha um faturamento baixo, acho que era cerca de 8, 10 mil reais por mês, era o faturamento dela, e ela entrou no método dentista referência e aprendeu, entendeu as estratégias para divulgar o que ela fazia de maneira eficiente, de maneira a atrair o paciente certo. Antes disso, ela até tentava uma ação aqui e outra ali, mas não estava tendo resultado, estava se sentindo sozinha mesmo, perdida, e daí entrou numa comunidade. Então é muito importante você estar perto de pessoas que possam te orientar, sair dessa solidão, desse tipo de solidão. E aí ela passou, essa minha aluna passou de um faturamento de cerca de 8 mil reais para 30 mil por mês, fazendo 30 em 1. Eu falo aqui tanto de fazer 25 em 1, ela passou de 8 para 30. Como? Entendendo o que fazer, estando num grupo de pessoas que estão focadas em crescimento, tirando as suas dúvidas. Carla, o que é que eu faço? Olha, eu estou pensando em fazer isso, será que funciona bem ou não? Então é muito importante a gente não estar sozinho no consultório. Para quem quer crescer, precisa estar ao lado de pessoas que estão crescendo. E eu costumo dizer que isso economiza tempo e dinheiro. Porque tempo, quanto mais a gente erra ou mais a gente espera, como eu disse, quem está sozinho muitas vezes se sente perdido. E na dúvida, a maioria dos dentistas não faz nada, não entra em ação, não coloca nenhuma estratégia em prática, nem arrisca. E aí perde tempo. E os que arriscam também perdem tempo, porque erram muito sozinhos. Então é complicado isso. E perder dinheiro? Perde dinheiro, porque muitas vezes investem em algo que não traz retorno. Insistem naquilo achando que ainda vai acontecer esse retorno financeiro e acabam perdendo dinheiro. Então eu separei aqui o que acontece, O dentista, quando está sozinho, é difícil ele tomar as decisões, ele está sozinho ali, ele vai tomar as suas decisões sozinho, Existem 3 tipos de decisão, que a gente toma no nosso negócio, e aqui eu estou trazendo para os dentistas. Existe a decisão que é intuitiva. Essa é a mais comum, que a gente vê na nossa área, aqui entre os cirurgiões dentistas. É tomar as decisões intuitivamente. Qualquer tipo de decisão. Decisão em relação à divulgação, decisão em relação ao horário de atendimento, ali do consultório ou da clínica, decisão em relação a se vai atender o paciente que se atrasou mais de 15 minutos ou não, qualquer tipo de decisão. Então tem a decisão intuitiva, que é a mais comum e que principalmente quem toma esse tipo de decisão é o dentista que está sozinho dentro do seu consultório, que tá solitário ali, nesse tipo de solidão que a gente está conversando aqui, o que acontece? Existe também a decisão colaborativa, Então tem a decisão intuitiva, a decisão colaborativa, que é quando o dentista troca ali uma ideia com algum colega, com outro dentista, enfim, que está mais ou menos ali na mesma situação que ele, e troca uma ideia, olha, você já fez isso, como é que foi e tudo mais, e ok. E aí ele toma a sua decisão baseado ali numa conversa com um colega, E existe um outro nível de decisão, que é a decisão especializada. O que é uma decisão especializada? É baseado na opinião, num direcionamento de um especialista, de alguém, eu gosto de dizer que é de alguém que tem experiência. Não adianta ter o título de especialista e não ter experiência naquilo. Então, quando o dentista toma uma decisão no seu consultório, por exemplo, de como divulgar o que ele faz, como fechar mais tratamentos,
Como se posicionar nas redes sociais para atrair o paciente certo? Quando o dentista toma a decisão em relação a esses pontos que eu citei aqui, baseado numa orientação de alguém que tem experiência, né, de um especialista, de quem já passou por aquilo, né? Quando eu falo especialista, é uma pessoa que realmente sabe, né, o que funciona, o que não funciona, que sabe das dificuldades, que pode dar uma direção, olha, vai por aqui que é mais seguro, né, e dá as razões para isso, embasado em conhecimento e em experiência, né, aí sim o dentista tem uma chance muito maior de ter resultado, e se o resultado que ele tiver for um faturamento maior, isso vai muito provavelmente acontecer, né, se seguir esse direcionamento. Né, se o objetivo do dentista for atingir o seu 25 em 1 na odontologia, ou seja, ter um faturamento de 25 mil reais todos os meses, né, por equipe, no seu consultório, na sua clínica, e estiver, né, com pessoas que têm experiência nisso, que saibam dar essa direção, aí sim as chances dele alcançar esse objetivo mais rápido, né, economizando tempo e com um menor custo financeiro, que é muito interessante, as chances são muito maiores, tá? Então eu quero trazer aqui para vocês essa ideia da nossa profissão ser uma profissão solitária, né? Porque e é preciso o dentista entender isso, ver, né? Perceber se ele se sente assim ou não, é importante, porque é uma profissão que é muito restrita num ambiente pequeno, num ambiente restrito que é a boca do paciente. Então, quando o dentista está ali dentro das 4 paredes do seu consultório, dentro daquele ambiente restrito, ele está sozinho e ele tem que tomar as decisões, não é assim? Em relação ao tratamento naquele momento, precisa tomar decisão ali sozinho. Mas em relação ao seu negócio, ao seu consultório, aquele que realmente quer subir de nível, dentista que realmente quer ter um faturamento maior, quer ser mais valorizado, quer atrair pacientes para aquela especialidade que ele mais gosta de fazer, que estudou tanto para estar ali, né? Quer ter mais qualidade de vida. Então, para esse dentista, realmente, ter uma direção é fundamental. Eu não sei quem está aqui comigo, fala para mim se sente assim, né? Se tem esse tipo de sentimento dentro do seu consultório, principalmente de não saber o que fazer para resolver os seus problemas, de agenda vazia, não conseguir fechar tratamentos completos com seus pacientes, né? Tem dificuldade em fechar tratamentos, dificuldade em fidelizar os seus pacientes, né? Entra em contato com os pacientes, mas eles não marcam um agendamento novo. Tá? Então tem dificuldade em saber, por exemplo, como reduzir faltas no seu consultório, né? Nossa, mas que ação que eu tenho que fazer então? Que estratégia eu vou usar para reduzirem as faltas no meu consultório, as faltas de paciente? Ou para reduzirem os atrasos de pacientes? Existem estratégias que podem ser implementadas e que vão trazer esse resultado, né? Mas o dentista que está sozinho, né, que não tem com quem trocar essa ideia, vamos dizer assim, que não tem um direcionamento, muitas vezes ele acaba não colocando nenhuma estratégia em prática, né, e sofrendo com isso. Esse foi um exemplo que eu dei, um exemplo na prática mesmo que acontece, né, do paciente faltar, do paciente atrasar, que sim influencia diretamente no faturamento do dentista. Claro, o paciente faltou, não tem aquele atendimento, não tem aquele tratamento fechado. Ou, se o paciente já tiver em tratamento, ele vai ocupar depois um outro horário na agenda para finalizar aquele tratamento, ou seja, o seu custo aumentou, a lucratividade diminuiu, né? Você deixa de atender um novo paciente. Tá? Então, tudo isso, então, Carla, o que é que eu faço em relação à agenda? Para aumentar a minha lucratividade, para aumentar o meu faturamento,
tá? Encaixe, olha aqui, tem a Jaqueline aqui no YouTube falando sobre encaixe. Então, esse tipo de questionamento, como fazer o encaixe de maneira a não perder o paciente, a não comprometer o seu atendimento durante aquele dia, né? Então, são estratégias importantes que o dentista precisa aprender, né, para que ele não sacrifique o seu faturamento, que é tão importante. Eu falo muito aqui do 25 em 1, porque eu considero que esse faturamento de R$25 mil por mês é um faturamento que o dentista começa ali a se sentir valorizado, a sentir que está tendo retorno na sua profissão, né? E a grande maioria dos dentistas, já fiz pesquisas sobre isso, a grande maioria não tem esse faturamento. E muito devido ao que eu estou falando aqui, né, nessa live de hoje, nesse vídeo de hoje, que é a solidão, que é o dentista estar sozinho, não ter essa cultura de estar inserido num grupo, mas num grupo certo, num grupo que troca estratégias para crescimento, né? Um grupo colaborativo que cresce, né? Um grupo que tem alguém direcionando, né? Alguém com experiência, para que o dentista tome uma decisão especializada, né, que eu trouxe aqui para vocês. E claro, e daí existe sim, Jaqueline, respondendo a sua pergunta, o risco de perder o paciente, né, de perder ou o paciente que você não agendou para emergência ou aquele dentista que faz o encaixe, existe o risco de perder o paciente seguinte que estava agendado já fazia tanto tempo. E aí o dentista colocou o encaixe simplesmente ali, atrasou aquele outro atendimento, teve que atender rapidinho. Então existem maneiras de lidar com essa situação e é preciso aprender a estratégia certa para não perder nenhum paciente.